Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Porque a pessoa pode estar acabando de acordar com bafo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todo mundo que está nos escutando, que nós estamos começando depois de longos tempos. Eu sei, cara, milhares de DM, mensagens pedindo para voltar. Voltamos, gente. Teens Alive Podcast, né? E eu voltei acompanhado dessa vez, né, Fê? Isso, a gente está com duas presenças aqui muito especiais para a gente, que vão estar conosco aí daqui para frente, que é a Bruna e o Marco. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Eu sou a Bruna, piloto. No caso, eu sou o Marco, tá? No caso, eu sou a Bruna, então. É tipo patati e patatá, né, cara? É isso aí, Amém. a gente está muito feliz de ter ele somando com os Teens Alive agora. Você já deve ter visto nas redes sociais. E eles foram os primeiros convidados que a gente escolheu para estar aqui, para falar do tema que a gente vai trabalhar esse mês com vocês. Então, eu queria conhecer vocês um pouco mais. Olha que honra, galera. Então vamos lá, se apresente. Eu sou o Marco, marido da Bruna. É uma pessoa bem... gente boa. É pra se apresentar. Tá. Então começa, por favor, mozão. E aí, gente, eu sou a Bruna, tenho 22 anos. Eu entrei agora nessa igreja faz 3 meses, né? Que é o tempo que a gente está casado. Que o Marco já era daqui. Eu casei e vim pra cá. Morava em Vespasiano e agora a gente mora aqui em BH. E é isso. O que mais vocês O que precisam você saber? faz da vida? Então, eu trabalho com contabilidade, me formei no ano passado e já trabalho na área desde que eu entrei na faculdade, né? Hoje já, graças a Deus, sou contratada e já atuo na área aí. Ganhando milhões e milhões de reais. Amém, eu recebo. Porque o pessoal que trabalha na contabilidade, meu filho. No caso, Você a que gente controla conta as os finanças da milhões. casa, então. A gente conta os milhões das outras pessoas. Ah, no caso. Saquei. É isso. Voltando, eu sou o Marquinho, aqui da igreja mesmo. Você já deve me conhecer, pelo menos de vista, em alguns cultos. O João tá rindo. Ou conhecerão, profetizo. Em breve, nos cinemas. Mas é isso, eu sou vendedor em um pet shop. Provavelmente eu alimento seu cãozinho. E é isso. É isso mesmo, só isso. É isso aí, galera. Então, se você tem um cachorro aí, tá precisando... vendeu um remédio pra piolho aqui. Não Piolho? piolho, não. Cachorro não tem piolho, não. Agora vocês falam pro mundo inteiro que o meu cachorro tá com pulga, coitado. Não, e eu tô coçando aqui. Mentira! Eu tô coçando desde que eu cheguei, velho. Gente, Mas vai cuidado ser com a resolvido Fernanda. rapidinho, né, Marco? Isso aí. Mas é sério, se o cachorro tá com alguma coisa, entendeu? Quer fazer algumas... sei lá, mexe com ele ali. Tem empresa, imposto de renda, a gente tá. Isso mesmo. Pessoal, então, esse podcast você já deve ter visto no título dele. A gente está trabalhando um tema muito legal. E é uma honra falar sobre a glória de Deus. Falar sobre a presença de Deus, né? E às vezes você fica se perguntando, cara, como assim? Presença de Deus, glória de Deus. Eu entrei para esse mundo evangélico, aí fica essas nomenclaturas, glória, Shekinah, e vocês não ouviram tudo. Tem uma música, velho, tem uma música que eu nunca entendi, ela eu fui entender agora, depois de adulto, que é aquela fala assim: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Tsekenu Yavé, minha justiça. Elohim, Elohim. Eu ficava assim, gente... Vamos? Minha mãe cantava tudo errado, cara. E eu entendia tudo Não, e errado. pior é isso, Até cada hoje, um tem uma versão pra essa música, né? A sigla vai mudando dependendo da pessoa que tá cantando. Microfone, Bruna, só para... Tá? Mas aí, gente, a gente entra para esse universo e tem um monte de nomenclatura, né? Que às vezes a gente tem que eliminar algumas que, né? Pelo amor do Senhor. E outras a gente tem que traduzir para vocês. Mas talvez você ainda não entenda o que é a presença de Deus, o que é a glória de Deus. Ou melhor, quem é Deus. Então, o primeiro desafio, que é um desafio impossível de se fazer, de responder, uma resposta que caiba em algum lugar, que abrange a plenitude de quem essa pessoa é, mas eu quero que a gente pelo menos tente, porque quando a gente tenta, a gente está expandindo o nosso coração, nossa mente para conhecê-lo mais. E que é? Quem é Deus?
Para mim, eu vejo Deus como ponto de início e ponto final. Ele é a origem, mas ele também é o destino. Porque dele tudo começou, né? Antes de tudo começar, ele já existia. Mas ele também é onde a gente quer chegar. Então, ele também é a eternidade, ele é o destino. Então, eu resumiria Deus a basicamente isso. A origem, mas também ao final, assim, ao nosso destino. Uau, esse foi mais um podcast. Tchau, gente. Eu acho que já terminou. Já porque falou tudo. Aí já pregou tudo. Deus é meu tudo. Não, gente. Geralmente a gente sempre se esbarra, né? Nessa fase. O que é Deus pra você? Deus é meu tudo. Deus é tudo. Meu que eu xodó, tenho. é meu papai. Cara, Deus pra mim, ele é um ser soberano. Que tem um plano perfeito. E além dele ser bom, ele é justo juiz, né? Como eu trabalho em pet shop, é um ramo em que a gente tem que estar sempre feliz, porque é uma área alegre, é uma área como se que ela é quase que um parque. Então uma das coisas que a gente tem que entender a respeito de Deus é que ele é um bom pai. E um bom pai, apesar de amar, a gente não pode confundir o que é amor. E o amor corrige, o amor está sempre nos realinhando, né? Nos exortando. Exortar é apontar o caminho. E é isso, para mim, Deus é justo juiz, é um ser com plano perfeito. E é isso, não tem. Muito bom. Você, Fê. Também vou ter que responder. Claro, né? Eu entendo Deus como criador mesmo de todas as coisas convergem para Ele, e eu vejo Ele como motivo, razão, enfim, de tudo na minha vida, e acho que de tudo, por mais que as pessoas não reconheçam, mas é a razão e motivo de tudo que existe, de tudo que a gente faz. Claro, cara, existem inúmeros adjetivos para falar quem Deus é, né? Mas um que eu gosto, que mexeu comigo e mexe comigo até hoje, é o que a Fê falou, que Deus é o criador de todas as coisas. Ele existe e simplesmente existe. Ele não cabe na categoria de criatura, porque aquilo que é criado tem um início e tem um fim. Deus, como a Bruna diz, Deus é o próprio início e é o próprio fim. E aí eu gosto muito da ciência, né? Eu ficava muito maravilhado quando eu estudava sobre a química, sobre a biologia, e via aquelas coisas. E para mim, aquelas coisas me levavam a adorar a Deus, que eu pensava, cara, Deus criou isso tudo, Deus criou o universo. Quando vocês veem um vídeo sobre o universo, sobre a grandeza do que é, e que ele mostra um pouco da magnitude de quem Deus é, ele é grande, ele é o criador de todas as coisas. E aí entra um aspecto mais profundo ainda. Ele é grande, ele é maior do que todo o universo, mas ele é pequeno e presente na nossa vida, presente no meu viver, se importa com as minhas coisas. Ele é o meu pai, como o Marco disse. Ele não é só o Deus criador, soberano, ele é o pai, amigo, né? Então, eu acho que é um bom começo falar sobre quem Deus é, né? Isso nos leva à adoração, né? Então, Deus é maravilhoso. E para você, o que Deus é para você, né? Já parou para pensar sobre isso? É um bom momento para pensar sobre quem Deus é. Eu li uma frase que aquilo que você sabe a respeito de Deus, aquilo que você acha que Deus é, revela mais sobre quem você é do que Deus é. Né? Então, às vezes uma pessoa, ela acha que Deus é um traidor, que é uma pessoa má, mas aquilo vai revelar mais sobre o coração dela, porque ela talvez foi traída, foi machucada, abandonada, e ela projeta aquela dor para Deus. Então, quando a gente começa a pensar sobre Deus, a gente começa a pensar aquilo que está no nosso coração, aquilo que precisa ser transformado. Então, é muito da hora pensar sobre Deus, né? E falando sobre Deus, vamos falar sobre a presença dele? Né? A gente sabe que Deus está nos céus, ele reina, ele é o criador de todas as coisas, mas como eu disse, ele está presente aqui. E ainda mais, a Bíblia diz que Deus, quando a gente recebe a Jesus, que ele vem habitar dentro de nós. O Espírito dele vem habitar dentro de nós. Então Deus está dentro de mim, Deus está dentro de cada um de nós. Mas existe um aspecto de Deus que se manifesta em experiências pessoais com ele.
em experiências de oração, em experiências emotivas até, experiências de milagres, até de intervenção dele, que aviva a nossa fé. Vocês já passaram por esse tipo de experiência, de entender quem Deus é, de ver, cara, isso foi Deus, eu senti Deus aqui, eu vi Deus aqui. Você lembra de algo? Já, é engraçado que eu nasci em lar cristão, né? Então eu fui criado dentro da igreja. Mas é diferente, porque quando você está dentro da igreja, mas não entende o que é estar na presença de Deus, é só um lugar que você está. E foi mais ou menos por volta dos meus 15 anos que eu começava a sentir assim algo muito forte no meu coração de, meu Deus, não é só isso, eu estou vindo aqui para quê? Tipo assim, eu estou vindo, eu estou servindo, né? Porque na época eu já tocava. Mas e aí? O que está acontecendo? O que está sendo diferente? Por que eu estou fazendo isso? E foi quando o Espírito Santo começou a me incomodar muito de, olha, você precisa entender que eu estou aqui. Você está fazendo tudo, mas não está entendendo que eu estou aqui. E foi aí que eu comecei a sentir muito mais a presença de Deus, sabe? Eu tinha consciência de que eu estava indo na igreja realmente para servi-lo, que ele estava ali na minha frente, assim, que eu podia, servir, me entregar mesmo. E teve momentos assim de eu orar e conseguir sentir Deus me abraçando, sabe? É assim a melhor sensação do mundo, de você tremer assim e sentir mesmo um abraço de Jesus é incrível. Foi uma das melhores experiências e foi quando me acordou mesmo para falar, olha, é igual você falou, né? Eu sou grande, mas eu estou aqui do seu lado, então olha para mim, eu posso te sentir, eu também quero que você me sinta, sabe? Eu acho que quando a gente cai essa ficha assim, é incrível, muito bom. Você, Fê? Poxa. Ela já achou que eu mudei toda a dinâmica. Enfim, eu estava aqui pensando, falo isso, não falo, então... assim, já tive algumas experiências com Deus, eu acho o mais fantástico, para mim, é quando Deus fala comigo no momento que eu estou a sós com Ele e eu oro e, de repente, quando eu vou ler, às vezes, uma palavra que eu já li 1000 vezes e ali tem uma resposta daquilo que eu falei com Deus, tem tudo a ver com o que eu estava orando, então eu acho isso fantástico, consigo sentir a presença de Deus nisso, Deus falando comigo através disso, mas uma coisa que foi tremenda, que foi muito, muito forte para mim, meu pai estava doente, eu estava cuidando dele muito, né? Então, assim, eu estava sentindo falta de ter um pai. E aí, um dia assim, eu orando e tal, e Deus virou para mim e eu ouvi ele falando assim para mim que eu já tinha um pai, que eu tinha aproveitado o meu pai aqui na terra, mas que eu sempre vou ter um pai no céu, que sempre vai estar perto de mim, né? E então, assim, pouco tempo depois meu pai faleceu. Então, aquilo assim, Deus, ele se mostrou tão presente no momento assim que eu precisava dessa referência, né? E eu tinha invertido o lugar, assim, né? Os pais cuidam dos filhos, eu estava cuidando do meu pai, então eu estava me sentindo ali já querendo um pai e tudo, e ele me lembrou que ele é o meu pai, sabe? Isso foi tremendo e que tem me sustentado nesse tempo. Uau. Nossa, muito forte. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas eu... Jamais. Provérbios, top. Você, Marquinhos? As duas são bem céticas, né? Acho que eu sou bem cabeça dura, eu precisei se encontrar de forma mais brusca. Vou manter aqui. Mas, dentro de muitas experiências que eu tive, a minha experiência de encontro com Jesus, na verdade, meu batismo no Espírito, foi algo que foi surreal. Hoje mesmo, conversando com uma das caixas lá da minha empresa, ela é bem incrédula, e eu falei com ela, olha, o cristianismo é a única religião que é Deus correndo atrás dos homens, por isso que eu estou aqui, né? Em todos os outros lugares você precisa pagar um preço sólido, você precisa perder alguma coisa para alcançar o que você quer, o que o seu ego quer. O cristianismo não é assim, o cristianismo é Deus vindo atrás de você, dizendo, eu já paguei o preço por você, viva por mim, você pode viver por mim. E foi assim que aconteceu. No meu processo de conversão, cara,
Eu tive uma infância um pouco conturbada, adolescência, no meados dos meus 14 anos de idade, acabei indo no encontro da igreja. E aí, cara, eu lembro que eu era uma criança muito estranha, sabe? Uma criança muito estranha, eu não conseguia conversar, não conseguia falar as coisas, chegava na escola, estava no fundinho lá, ficava lá de boa, né? Se mexesse comigo, gritasse comigo, eu chorava na hora, me olhasse no olho, eu chorava, não conseguia fazer as coisas, não conseguia fazer nada, até que me mandaram pro Impacto Vida da Lagoinha. Eu fui lá sozinho, assim, tipo, sem nenhum amigo próximo. Eu lembro que um dos requisitos de todo membro para ir nesse acampamento, eu não conheço ninguém, né? Manda alguém comigo. E você tem que mandar outra pessoa, não, eu vou junto e tal. E aí eu fui sozinho e aqui naquele acampamento eu realmente descobri, sabe? Realmente fui descoberto por ele. E em um dos períodos de batismo no Espírito, eu fui tocado por ele, cara. E ao ser tocado, a forma que eu voltei já não era mais o mesmo. Já não era mais o mesmo. Já levantei falando, correndo, me sentindo muito mais leve, apesar de sempre ter sido gordinho. Mas eu lembro que eu corria, falava, gritava, agora eu consigo falar e tal. Mas aí não é o maior ponto de todos. Nessa mesma noite, eu voltei para casa, deitei na minha cama e falei assim, será que aquilo aconteceu mesmo? Acho que eu estava sonhando essa semana toda. Aí eu fiquei até de madrugada acordado, assim, meio que surtado com o que aconteceu. E aí meu quarto começou a vir um pesar muito grande, sabe? Meu quarto escureceu muito naquele momento. Eu falei, o que está acontecendo? E apesar dessa opressão no quarto, aconteceram outras coisas, mas apesar dessa opressão, eu consegui clamar pelo nome de Jesus. E foi como se uma luz invadisse meu quarto. Uau. Se é para contar sobre presença, invadisse meu quarto. E aí, eu fui ajoelhar na minha cama e falei, Espírito Santo, me dá aquele toque que você me deu de novo então, por favor. Fui tocar de novo. Levantei e falei uma coisa que todo mundo me chama de idiota quando eu falo. Levantei e falei, Jesus, fiquei sabendo que com você é 8 ou 80. Ou eu te sirvo, ou eu não sou ninguém. Então é o seguinte, agora eu tô falando muito bem. Agora, cara, eu não tô sem nervoso. Amanhã eu vou chegar na escola, ninguém vai entender nada, cara. Eu não sei se eu quero te servir. Nossa. Eu não sei se Foi sincero. Foi sincero. No outro dia, uma criança, na hora do recreio, chega pra mim e fala, Mark, ele não desistiu de você, por que você vai desistir dele? Nossa, que tremendo. Uau. Me derrubou. Essa é uma das experiências. Que legal, que lindo, Glória a né? Deus. Muito bonito ver. Inclusive, o Marco falou do encontro com Deus. E aqui na nossa igreja a gente vai ter o primeiro encontro. Só que vai ser Impacto Viva. Não era Impacto Vida, agora vai ser Impacto Viva. Então vai acontecer no dia 26 de fevereiro. Tá? Então todos os teens que batizaram, todos os teens que quer conhecer mais de Deus, quer ter um encontro com a presença de Deus, me procure. Já está abertas as inscrições. Então, se você está ouvindo também o podcast e ainda quer saber um pouco mais, quer participar desse momento e tal, entre em contato para a gente explicar direitinho. Muito isso, cara. E aí eu vou falar um pouco da minha experiência. A minha experiência também foi num acampamento, foi um acampamento, inclusive vai ter acampamento esse ano, viu? Já junta seu dinheiro aí, viu? Que eu já fiquei sabendo do sítio hoje, meu irmão, você ficou sabendo do sítio? Não. Nossa, o sítio Vamos capinar lote, irmãos, vamos capinar lote. Capinar lote, isso aí, dá o seu jeito. Mas, gente, eu comecei a ir na igreja, meus pais sempre foram cristãos e tudo, mas eles iam de igreja em igreja, não firmavam. Pra você ter ideia, meu pai já foi da Universal, da Graça de Deus, eu não sei se ele foi da Mundial, mas foi da Getsemane. Então, assim, eu nunca criei raízes, eu nunca entendia o que é isso. Para mim, era muitas coisas diferentes. E aí, teve um dia que minha avó me chamou para ir na igreja, e eu fui. E eles me acolheram de uma forma, eu tinha acho que 11 para 12 anos, né? E me acolheram, eu acho que até menos. E me acolheram, acreditaram em mim, sabe? E eu me senti tão vivo ali naquele lugar. Enfim. E eu lembro que eu chorava muito na hora do louvor. Eu sou uma pessoa até hoje, eu não choro fácil, eu não choro pro filme. Teve um filme que a galera estava falando,
Milagre da Cela 7. O milagre da Cela 7, cara. Eu me senti uma pessoa horrível, cara, porque eu não chorei. As pessoas falavam, cara, todo mundo chora. Você falou, a Fernanda chorou aqui, ó. Não, eu também não chorei assistindo o filme. Não, é um filme lindo, eu fiquei muito comovido, muito sentido, mas eu não chorei. Então eu sou difícil de chorar. Mas, cara, no momento de adoração é um momento, cara, que eu choro muito fácil. Só você vem cantando uma música, falando sobre Deus, falando que eu sou amado, cara, começa a chorar e eu choro até hoje no meu quarto, assim. E eu lembro que eu ia nessa igreja e eu chorava muito todos os louvores. E aí teve um acampamento da igreja, e lá eu estava chorando e sentindo a presença de Deus, buscando, mas eu queria algo mais profundo. Isso eu estava com 2 anos de idade, eu falava, cara, não é possível, eu vou vir na igreja e eu não vou conhecer esse Deus, eu não vou ter um relacionamento com Ele, eu só vou vir e seguir essas regras, eu não vou conhecer esse Deus sobrenatural. E até o momento eu já tinha um conhecimento da Bíblia, eu já sabia que Deus abriu o Mar Vermelho, já sabia que Deus fez coisas sobrenaturais no passado, já sabia que Ele falava com as pessoas. Não é possível que esse Deus mudou. Né? E eu estava naquele acampamento assim, cara, não é possível que o Senhor mudou, o Senhor fala comigo. E eu lembro teve um momento lá de derramamento da presença de Deus, né, do Espírito Santo mover, e as pessoas caíam no chão, se prostravam, elas perdiam o controle e se prostravam, caíam, né, e ficavam ali horas e horas, recebendo da presença de Deus. Eu lembro que eu estava com uma amiga assim, da minha idade, eu falei, olha, a gente vai passar, eles estavam impondo as mãos e orando, a gente vai passar, já estava na hora do almoço, eu falei, a gente vai passar, eles vão orar pra gente, a gente sobe e vão chegar na fila primeiro, que eu não quero ficar nessa de ficar na fila esperando almoço e tudo. Beleza, a gente lá, beleza, vamos entrar, orando, cantando. Quando chega perto de nós, eu só lembro da gente ter voado. E eu não lembro de mais nada, eu estava no chão chorando, prostrado, eu fiquei um tempão. Quando foi ver, eu fui o último a almoçar, porque todo mundo já tinha ido, e eu fui levantar só depois. Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. Eu entendi que Deus estava dentro de mim, que Deus falava, que Deus se manifestava. E aquilo mudou a minha vida para sempre. Né? Eu tenho até uma foto, eu acho que eu tento estar no meu Instagram, mas eu vou mostrar para vocês depois, desse dia. Alguém filmou eu chorando, igual uma criança, mas eu realmente era uma criança. Mas uma coisa que a gente está falando esse ano na igreja, que é o ano da glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É quando a presença de Deus se manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta, a pessoa ela recebe de uma alegria. Então algo acontece quando a presença de Deus se manifesta. Então eu quero que a presença de Deus se manifeste. Então eu quero abrir o meu coração. Eu quero abrir a minha rotina para que ele se manifeste. Então que a gente possa ter esse coração de abrir espaço para a glória de Deus. E como a gente está falando aqui, cada um, eu não sei a Fê, eu não sei se ela teve esse tipo de experiência na adolescência ou infância, não? Era mais adulta, né? Sim. Mas olha, a gente todos aqui foi mais ou menos na nossa adolescência, mais ou menos na idade que você tá. Então, cara, é o momento para você experimentar da glória de Deus, experimentar da presença de Deus. E às vezes você fala, eu só tenho 10 anos, só tenho 11 anos. Deus falou com Samuel, e Samuel era uma criança. Então Deus quer falar com você. Não existe o Espírito Santo Júnior, pequenininho, é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então busque com todo o seu coração, esteja aberto para o que Deus quer falar. É importante falar também que não existe alguém com quem Deus não se importe, né? Porque às vezes a gente tem a ideia de que, não, Deus vai falar só com o pastor, Deus vai falar só com quem está no louvor, só com os... Não, Deus pode falar com cada um de nós, com qualquer um de nós. Igual o Marco foi na conversão praticamente dele, logo após, o João estava buscando, cada um em uma etapa, e Deus está aberto a se relacionar conosco em qualquer fase da nossa vida. Vale frisar que eu tive esse encontro, mas eu tentei buscar por um tempo, entendeu? Eu chegava aí na igreja, cheguei no monte, você falava assim, aceita Jesus, eu aceitei, por que você não caiu? Porque eu não sei. Fala assim, não, mas você tem que aceitar a vinda do Espírito, mas eu tô aceitando, pode vir, Espírito. E eu voltava para casa frustrado esses dias, até chegar o momento certo, entendeu?
em que aconteceu, sabe? Um momento em que meu coração realmente estava aberto, em que realmente eu queria abrir mão da minha vida. Eu passei por isso também é legal frisar que a gente às vezes gera expectativas dentro de uma caixinha, né? Porque quando a presença de Deus se manifesta, eu vou cair, as pessoas caem, as pessoas, sei lá, né? Não, Falam coisas estranhas. Deus vai falar com você de uma forma específica e o seu coração vai ter tanta certeza de que é Deus falando, entendeu? E pode não causar nenhuma reação física ou visível, mas aquilo transforma o seu coração. Isso é o que é o mais importante e marca a sua vida. E assim, uma coisa que é pilar para nossa fé é que a gente não vive pelo sentimento. A gente crê simplesmente. E a fé, a salvação, ela vem por meio da fé. Então, o que você precisa para ser salvo, para morar no céu para sempre? Crer em Jesus com todo o seu coração. É isso. E isso não depende de você sentir algo, de você cair ou não, você está salvo. Mas algo acontece quando você abre o seu coração e quando o Senhor vai ganhando espaço na sua vida, quando você está faminto por Ele, Ele se manifesta, né? Isso é engraçado, que até Deus entende que cada um de nós somos diferentes. Às vezes nós ouvimos as experiências de outras pessoas e criamos, igual a Fernanda falou, essa expectativa. Não, então quando vier eu vou cair. Só que Deus sabe como que você é. Então, Ele tem um jeito particular de tratar com você. Então, a sua experiência não vai ser igual de outra pessoa, porque você não é a mesma pessoa. E Jesus conhece os seus filhos. Então, Ele sabe exatamente como cuidar de cada um, como se apresentar a cada um, né? A como se manifestar a cada um. Então, sua reação vai ser diferente, mas você vai ter certeza que é Ele, porque isso é inconfundível. Sim. Isso, com certeza, vai ser igual para todos, mas a experiência, com certeza, vai ser diferente. Vai ser a sua experiência. É verdade. Vai ser bem particular, assim, bem íntimo. É bem verdade isso. Eu estou sentindo assim de frisar um pouco a história de Samuel. Eu não sei se você conhece a história de Samuel, Teens Alive. Se não conhece, você vai conhecer agora. Samuel era uma criança, um adolescente, filho de Ana. Ana não podia ter filhos. E ela clamava ao Senhor, pedia a Deus para dar filho. E ela fez uma promessa para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, ele vai te servir para sempre. Deus deu um filho a ela, Samuel. E ele desmamou e ele foi trabalhar no templo. Deus se manifestava naquela época no povo de Israel só no templo. Então, Samuel foi trabalhar no templo. Ele foi ser criado lá. Ele foi ser criado lá. Lógico que ele tinha contato com a mãe dele e tudo. Mas ele tem uma passagem que ele era um adolescente naquela época. E tem uma passagem que ele fala que ele dormia perto da sala da presença. Alguma coisa no coração dele estava desejoso por conhecer a Deus. Ele dormia perto, porque ele sabia que ali dentro, na Arca da Aliança, a presença de Deus estava ali. E aí, nesse momento que surge a famosa história de Deus chamando ele, E ele está dormindo e ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. E ele vai até o quarto de Eli e ele fala: o Senhor me chamou? Eis-me aqui, o Senhor me chamou? E não, aí isso aconteceu 2 vezes, até que o Eli sabia que era Deus chamando ele. Ele falou: Samuel, quando a voz aparecer de novo, você vai dizer: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E aí e Deus chamou de novo, ele falou isso, e Deus falou, Deus se manifestou. Por que eu quero falar isso? Porque existe uma postura do nosso coração de fome e sede para receber a presença dele, para receber o manifestar da glória dele. Samuel estava dormindo, querendo, ele ouviu aquela voz, ele foi correndo buscar, saber, entender o que era aquilo. Então, eu acho que existe uma postura, existe um caminho a trilhar para receber mais de Deus. Às vezes a gente quer ter essas experiências, mas a gente está no sofá o dia todo, a gente não tira um tempo para falar com Deus, a gente só fala com Deus na igreja, a gente não lê a Bíblia, e aí a gente quer uma coisa
quer que Deus tome o nosso coração, sendo que Deus não tem nem a nossa rotina. Né? Então, quais que são esses caminhos para ouvir Deus, para manifestar-se? Dá só um adendo aqui. Samuel mesmo, quando ele vai ungir o rei de Israel, ele chega na casa de Jessé e fala... Samuel mesmo, né? Chega no Jessé... Você olhou na minha cara, você achou que eu tinha errado. Mas ele chega na casa de Jessé e ele vai nomear o novo rei de Israel. E aí ele chega e fala para Jessé, eu vou nomear um rei dentro de sua casa. O que Jessé faz? Traz logo o filho mais velho. E ele, não é esse. Eu vou trazer o outro. Não é esse. O outro, não é esse. Até que ele fala, não, tem mais um? Tem um lá no campo. E aí Samuel ele fala uma coisa curiosa. Ele fala, manda chamar o menino. Ninguém se assente até que ele chegue. E o motivo de ninguém se assentar até que Davi chegue é que ninguém pode se assentar à mesa até que o rei se assente primeiro. Se o rei não se assentar primeiro, as pessoas não podem se assentar. O nosso problema na atual sociedade é que a gente está na mesa, o rei está de pé, ele já está consumado, ele já bate a porta, ele fala, posso me assentar com você à mesa? E você fala, segura só um pouquinho, Deus, primeiro senta a finança aqui, depois você senta. Primeiro senta o meu videogame aqui, depois você senta. Tá? Me dá um videogame primeiro, depois você senta aqui e nós troca ideia. Entendeu? Um dos grandes aspectos é realmente a prioridade. A prioridade. Eu tive um tempo em que eu lembro que eu sempre gostei muito de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha um videogame e eu botava já meu notebook ouvindo pregações. Aí eu ficava lá jogando e até que um momento eu tava jogando assim no automático, muito focado na pregação. Eu falei, pai, quero ser que nem esse cara aí, estudado e tal. Ele falou, então vende seu videogame. Quer ser igual a ele? Dedica. Eu falei, acho que de verdade eu nem quero ser tanto assim igual a ele. Mas assim também, mas né? só por devoção, porque eu te ouvi, eu te ouvi, pai. Sabe? Sem entender que um ser tão grandioso fala ao seu ouvido e clama ao seu coração, você, pai, o mínimo que você pode dar para ele é um clamor de volta. Então, assim, eu, para aprofundar essa história, eu realmente vendi, não tinha como, pai, eu te ouvi, eu preciso fazer isso, por mais que eu não quero, mas eu vou fazer. E realmente, cara, há muito benefício nisso. É exatamente em abrir espaço, né, para que ele fique à vontade, né, para que ele fale com a gente, né? E eu postei um tempo no meu Instagram uma caixinha em que eu perguntei às pessoas o que Deus tem falado para vocês. Resume para mim em 2 palavras o que Deus está falando. E foi muito legal, muitos amigos falando e muitas coisas em comum com o que Deus estava me falando. Mas chegou uma pessoa que nem é cristã, convertida ainda, e chegou me perguntou, como assim Deus fala? Como assim você ouve Deus? Como é ouvir Deus? E eu pude explicar para ela toda a questão de ouvir a Deus. E aí eu quero falar sobre algumas formas que Deus fala. Como que eu ouço a presença de Deus. E a primeira forma é isso aqui, ó. Bíblia. Deus fala por essa palavra. Deus não é uma pessoinha qualquer, como a gente já chegou falando. Deus é o criador de tudo. E por ele ter falado coisas, por ele ter revelado, por ele ter se manifestado, essas manifestações, essas palavras, não eram palavras quaisquer. Eram palavras de vida. Por isso que durou tanto esse tempo. Vai durar para sempre. E essas palavras são atuais. Né? O contexto é diferente, mas a vontade de Deus manifestada, falada, comunicada, o caráter de Deus é o mesmo. Então, cara, você quer ouvir Deus? Comece a ler sua Bíblia. Compre uma. Comece a ouvir aquilo que Deus falou para o povo de Israel, é aquilo que Deus acredita, é o caráter de Deus. Você vai começar a entender. E aí, vai chegar um momento que vai chegar... essas coisas, essas situações vão entrar em congruência, acho que nem se deve saber que palavra é essa, mas vai chegar vai ser compatível com a sua vida, você vai se identificar com essas histórias, e aí adivinha, Deus vai estar falando com você, né? Então,
Quer falar? Posso só contar uma Claro. experiência? A primeira vez que Deus falou comigo foi muito engraçado. Foi super simples, mas eu fiquei assim, meu Deus, que legal. Eu tinha ido no shopping com uma amiga minha, a gente comprou um BK e tal, e comprou aquele free refill, né? Que vem naquele potinho. Aquele potinho não, naquele copo grande. Aí a gente estava descendo, conversando, indo pro ponto, e eu tomando um refrigerante, só que eu já não estava aguentando mais. Aí eu pensando, nossa, eu vou jogar esse restante de refrigerante fora, né? Aí eu olhei para isso no centro da cidade de BH. Aí eu olhei para a primeira lixeira e falei, vou jogar aqui. Aí alguma coisa falou assim, não joga nessa lixeira, continua. Aí eu achei estranho, mas continuei, né? Conversando com minha amiga e descendo. Quando eu estava no final da rua, que tinha próximo de outra lixeira, um cara que estava sentado lá na rua chegou perto de mim e falou, moça, será que você pode me dar um pouco desse refrigerante? Eu estou com muita sede. Falei, não, pode ficar, eu já ia jogar fora, pode ficar com tudo. Ele, sério? Nossa, muito obrigada. Eu falei, não, tranquilo, Deus te abençoe e tal. Eu continuei. E nisso eu conversando com a minha amiga e não tinha sacado ainda o que tinha acontecido. Aí depois que eu cheguei no final da rua, assim, que eu, Bárbara, meu Deus, olha o que aconteceu e tal. E fui contar para ela, nossa, alguma coisa falou comigo para poder não jogar lá, continuar. E assim, foi uma experiência muito simples, mas para mim fez toda a diferença. Falei, nossa, Deus falou comigo para poder ajudar uma outra pessoa. Foi sensacional. Às vezes é coisas pequenas, mas é por onde começa e são experiências que marcam e realmente muda tudo. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é a palavra. Então, a gente precisa ler a palavra. Cara, lê um pouquinho todo dia. Deus vai falar com você. E a segunda coisa é exatamente isso que a Bruna falou. É essa sensibilidade da nossa consciência. Deus vai falar, cara. Na verdade, Deus está falando o tempo todo. É a gente que não para ouvir, a gente que não sabe ouvir, né? Então, às vezes, Deus vai dar uma impressão no seu coração. Cara, faça aquilo, não jogue aquilo ali agora. E aí você começa a se pensar, por que eu tive esse pensamento agora? Cara, não foi você, foi Deus. Então, fique atento, cara. Deus vai falar isso. Outra forma que Deus usa para falar, né? Então, essa consciência que a gente está falando é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo falando conosco. Mas Deus vai usar pessoas para falar com a gente. Sempre quando Deus levanta pessoas para falar, para pregar coisas da palavra, como eu disse, a palavra de Deus, ela é eterna, ela foi falada há tantos anos atrás, mas ela continua ecoando. Então, quando alguém está pregando, está falando alguma coisa da palavra de Deus, Deus está falando com você também. Então, você precisa ouvir, você precisa estar atento para ouvir Deus. Deus fala, Deus quer se comunicar com você. Um adendo é que até agora a gente falou de presença, sobre a presença em mim, sobre, né, as formas em que Deus nos alcançou. Mas, cara, já parou para pensar que toda vez que Deus fala para você é benefício de um próximo? Se Deus ele te encheu, é para que um próximo seja cheio também. E é justamente sobre a gente entender isso. As meninas, elas tiveram uma conversão mais cética, né, do que a minha. Eu precisei ser pego no profético, no sobrenatural, para ser alcançado por Jesus. Mas eu lembrei da passagem do tanque de Betesda, onde um anjo descia, né, tocava as águas, e eu primeiro que mergulhasse lá saía curado. Cara, eu fico imaginando o contexto daquela época. Várias pessoas enfermas, o cheiro não devia ser legal daquele lugar, né, para eles se degladiarem, assim, muito desumano, eu imagino que seria aquilo. Para um entrar e sair curado, uau! E o que a gente pensa a respeito disso é o seguinte: anjos não têm o nosso sentimento. Eles não têm uma alma dotada de empatia. Eles não sabem o que o humano sente. Mas, porém, um entendimento é que o próprio Messias estava andando naquele meio. Por mais que vocês, jovens, adolescentes, até mesmo crianças, estejam esperando um tocar sobrenatural, entenda, o próprio Messias está andando no nosso meio. Amém. E a gente precisa entender e atuar em cima disso. Eu tive o acesso sobrenatural? Amém, que bom. Mas sem a palavra, são só meras experiências. Sem unção, é o que fundamenta, né? É só algo que ficou lá atrás. Eu preciso do fundamento, eu preciso de uma casa bem fundamentada. É isso. Muito legal. E aí, você falou, isso que você falou foi muito bom. Tipo assim, sempre quando Deus
se manifesta, sobre quando Deus fala, a maioria das vezes é para benefício do outro. Porque a gente consegue perceber o propósito maior de tudo isso. Nós existimos por um propósito maior do que nós mesmos. A extensão do corpo. Né? E eu confesso para vocês que eu fui entender isso de fato no meu coração recentemente. Que eu não sou o centro. Né? Às vezes a gente se frustra porque Deus não deu algo que a gente está pedindo, não fez, porque eu não sou o centro. Mas quem é o centro? É Deus. E isso dá muito mais segurança para mim de entender, cara, que Deus tem uma história, Deus tem um propósito, e de alguma forma Ele entendeu que eu fazia parte desse propósito. E é por isso que eu nasci, é por isso que aconteceu o que aconteceu na minha vida, é por isso que você está ouvindo esse podcast, porque Deus está querendo falar com você. Tem um propósito maior em a gente estar unido, gravando, congregando. É um propósito que Deus tem com a terra. Por que Deus criou as pessoas? Por que Deus te criou? Deus precisava de você? De jeito não. Deus não precisava de nada. Sabe por que Ele criou a gente? Porque Ele quis. Porque Marco, Deus te criou, não é porque Ele precisava de você, Ele simplesmente te quis. Ele simplesmente te amou. Antes de você existir, Ele te quis. Como não nos render quando a gente entende? Como não nos derramar diante dEle? Cara, Deus não criou você porque Ele precisa de você, de fato não precisa, mas Ele te quis. Ele quis criar você, porque Ele te amou e Ele te ama. Então, entender esse propósito maior, entender que Deus está nos chamando, não para que a gente viva uma vida egoísta, no nosso jeitinho, não, mas Deus está nos chamando para fazer parte da grande história que Ele está construindo na terra. E é a mesma história de Israel. É a continuidade, nós estamos continuando essa história. É uma história só, Deus não tem histórias. É uma história, Deus só tem um plano eterno. E esse plano vai acontecer. E o chamado de Deus para nós é nos convidando a fazer parte. Participar, né, desse plano eterno, né? Nossa, é fantástico, né? Eu era mais retraído e hoje eu falo pra caramba, eu gosto muito de falar, cara. É impressionante, até na empresa que eu trabalho assim, cara, tipo assim, eles perguntam uma coisa, eu quero dar opinião, eu quero falar, eu gosto de me comunicar com as pessoas. Mas quem que faz isso? Quem que faz essa obra? Quem que transforma? Às vezes a gente está vendo uma realidade segundo, e para nós parece impossível, mas quem que transforma? É o Espírito Santo de Deus. Essa é a obra da santificação, é o Espírito Santo de Deus. Ele habita dentro de nós porque nós já confessamos que Ele é o Senhor, nós nos batizamos, então é certo que Ele habita em nós. Mas agora é o processo de ser transformado, de ser capacitado para cumprir aquilo. Eu estava lendo ontem, sobre a história de Moisés, e Deus chamou ele para ser o libertador, para ser aquele que vai anunciar a libertação para o povo de Israel que era escravo no Egito. E eu fiquei tão... Eu já sou bem mais comunicativo, depois eu fui entender por que Moisés estava fazendo aquilo. Moisés, por que eu, Deus? Eu não, Senhor, eu não sei falar. Manda outro, pai. Eu não. E aí Deus teve que mandar outro. Deus mandou outro. Mas o plano era que Moisés fosse o porta-voz. Né? E eu estava até meio irritado com Moisés. Vai, Moisés, anda rápido. Mas eu já fui o Moisés antes do encontro com Jesus. Mas o que eu quero dizer é que é o Espírito Santo de Deus, é a presença de Deus dentro de nós, se movendo em nós, é que nos capacita, é que nos transforma, é que nos faz ser pessoas melhores, é que nos faz ser um filho melhor. Então, o nosso papel é abrir nossa rotina, nosso dia a dia, é abrir espaço para que Deus venha e manifeste. Né? Eu gosto muito de entender que o Evangelho é uma boa notícia. O que é notícia, gente? Notícia é aquilo que já aconteceu. Eu estou simplesmente anunciando. E o Evangelho é isso, eu estou te anunciando, já aconteceu. Você é um pecador, você está destituído da glória de Deus, mas aconteceu uma coisa, Deus desceu. Deus se encarnou, morreu em nosso lugar, ressuscitou para que você tenha vida para sempre. E já aconteceu, o que você tem que fazer? Crer ou não crer. Então, o nosso papel é abrir o nosso coração e crer.
crer que Ele existe, crer que Ele manifesta, crer que Ele quer falar e abrir o meu coração. Né? Então, que a gente possa abrir o coração. Eu tive uma experiência, e foi uma experiência a longo prazo, porque a minha conversão foi isso. Uau! Só que passou um tempo, cara, que eu comecei a me debandar um pouco do caminho, e aí eu comecei a sentir menos, aí o sobrenatural começou a acontecer menos na minha vida, passei menos na igreja, e aí eu passei a não ir, e aí, cara, eu achei por um tempo que o Espírito Santo falou assim, o Espírito Santo foi embora de mim já. Só que, uma frase que me falaram uma vez, Marcos, se Jesus te achou em um ponto da sua vida, não vai ter um dia no qual você se passa sem se lembrar dele. E isso é o Espírito em você. É verdade. Te lembrando. É impressionante como a gente não consegue ficar um dia sem pensar em Deus. Sem pensar. Mesmo que a gente... Né, no consciente, a gente já... É impressionante Não, mesmo. Jesus, É uma consciência que Ele está ali, né? É impressionante mesmo. Eu estava pensando hoje sobre devoção, né? Devoção é dedicar alguma coisa a alguém. Né? E buscar a presença de Deus também faz parte de ter uma vida de devoção a Deus. E aí, se a devoção é dedicar, tudo que eu faço deve ser dedicado a Deus, né? E é engraçado como o Espírito Santo trabalha a nossa consciência em relação a isso, sabe? Tipo, cara, estou fazendo isso Deus se agradaria? Né? Então, isso está sendo uma devoção, eu estou dedicando isso a Deus, Deus receberia isso com alegria. O Espírito Santo ele vai incomodando a gente a cada passo, em tudo que a gente faz, não é incomodando, mas nos alertando, ele aguça a nossa consciência, para que a gente tenha mesmo uma vida de devoção e de busca, e que atraia essa presença manifesta do Senhor nas nossas vidas. Né? É verdade. E, cara, esse é um ano que muitos adolescentes, jovens, vão ser cheios do Espírito Santo. Porque uma coisa é o Espírito Santo habitando em nós. A partir do momento que você crê em Jesus, que você nasceu de novo, o Espírito Santo está de você, dentro de você, habitando com você. Você tem consciência da presença. Agora, ser cheio do Espírito Santo é um processo, é um momento que Ele vai derramar. E aí, nem só Ele, né? A Bíblia fala que nós temos que nos encher do Espírito Santo. Nós temos que ter a fome. E como que a gente se enche? A Bíblia fala cânticos espirituais, oração, comunhão, salmos. A gente tem que manifestar a sede. E Ele vem e nos enche. Então, isso foi uma palavra que eu recebi. Eu recebi uma palavra de uma pessoa que viu isso nem conheço a pessoa que liberou a palavra. Mas ela viu um adolescente nosso aqui, que caminha com a gente, estava num lugar que todos os adolescentes estavam sendo cheios do Espírito Santo. Né? E isso era uma coisa que Deus já estava falando comigo, e isso foi uma confirmação. E aí Deus já está me falando, João, é para você dedicar para os teens esse ano, full time. Teve uma visão. Ela teve uma palavra profética sobre isso. É uma pessoa que eu nem conheço, é um pastor que eu nunca conheço, mas me falou, né? E Deus me falou, cara, João, eu quero que você se dedique a isso, quero que você passe tempo orando por isso, nominalmente, que isso seja uma prioridade da sua vida. Então, eu creio, cara, eu creio muito nisso, eu oro por isso, jejuo por isso, eu creio que muitos vão ser cheios do Espírito Santo para cumprir o propósito, né? Você ia falar? Sim. Hoje eu estava vendo uma pregação do Dizescope, e ele estava falando de viver para a glória de Cristo, né? E você falando dessa questão de ser cheio, ele fez uma comparação que eu achei o máximo. Quando você vai no supermercado fazer a compra, quando você está cheio, você consegue fazer uma compra assim, mais racional, né? Realmente pensando no mês, no que você vai fazer, como vai ser. Não é? Agora, quando você vai no supermercado com a barriga vazia, é diferente, porque você não pensa no mês, você pensa na sua fome naquela hora. E ele fez essa comparação com o Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue ter uma percepção maior. Então, você consegue mudar seus hábitos, você consegue perceber que aquilo que você está fazendo não é bom, que você precisa ter uma leitura diária da Bíblia. E isso vai mudando os seus hábitos, que, consequentemente, vai mudar na sua santidade, que vai te fazer viver para a glória de Deus.
Agora, quando você está vivendo de barriga vazia, sem o Espírito Santo, aí é completamente diferente, porque aí é a sua carne falando. Então, assim, você vai se importar só com aquilo. Ah, não, minha hora de jogar videogame, eu não quero saber. Minha hora da minha novela, da minha série, eu não quero saber. E isso te tira a percepção. Então, você não consegue viver com hábitos, com santidade para Cristo, sabe? Você não consegue se voltar para Cristo. Eu achei incrível, porque tanto no supermercado, né, que faz muito sentido. Coisa de casado, né, gente? Vamos falar. Quanto na vida mesmo, o Espírito Santo realmente, quando você está cheio, você consegue ter uma percepção, uma visão muito maior do que é para Cristo realmente, né? Uau, muito bom, cara. Então, Deus existe, Deus é grande, Deus é poderoso, mas Deus é pessoal, Deus fala, Ele manifesta a presença dEle. Nós precisamos buscá-lo, abrir espaço, porque Ele já está disponível para se manifestar, para falar. Deus fala, a gente falou que Deus fala, né? E Deus falou, mas Deus continua falando, continua ecoando. Você existe para um propósito, cada um existe para um propósito, existe um propósito maior, mas nós nos encaixamos nesse propósito. Nós existimos por isso, nós estamos respirando por causa disso, não estamos aqui à toa. Deus pensou em nós antes da gente existir. E a capacitação para viver isso é o Espírito Santo. Então a gente precisa abrir espaço e para ser cheio dele. E a presença de Deus vai se manifestar, a glória de Deus vai vir e nós seremos transformados para sempre. Transformados ao ponto de todo mundo ver isso. Na sua escola, as pessoas vão ver a diferença. Na sua família, as pessoas vão ver a diferença. No seu bairro, na sua rua. Porque esse é o normal para todo mundo que tenha Jesus. Esse é o normal. Não, o normal não é você ser um 007 que ninguém sabe que Deus está em você. O normal é a gente ser cheio do Espírito Santo e fazer aquilo que Jesus fez. Fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Né? Então, glória a Deus, chegamos ao fim de um podcast, estamos muito felizes, e que Deus te abençoe, viu, Teens Alive, estamos juntos, muito obrigado vocês, né? Vocês vão ver ele muitos aqui agora, porque eles, né, vão ajudar a gente com os teens, vão estar vindo nos cultos sempre, você vai ver a Bruna também tocando, gente, ela toca um monte de coisa, galinha, baixo... Então vocês vão ver eles mais. Mas eu estou muito feliz, cara, de estar tomando esse líquido misterioso nessas canecas, cara, milenares, cara, dos países que a Fernanda foi. Você sabe, a Fernanda, minha filha. A Fernanda, nós vamos fazer um podcast só sobre a vida da Fernanda. A Fernanda é uma navegueira, velho. Como é que chama? Véi, ela morou no navio, cara, e cada país que ela pisou, ela colocou... Aqui, ó, isso aqui é da onde? Da Grécia. Ó, nossa, olha aqui. Ela é da Grécia também? Não, da Croácia. Croácia, mano. Ireland, eu não sei da nem Irlanda. Ireland. E essa aqui é da Itália, a Torre de Pisa. Ela Caraca, é tomadinha, assim, ó. Cara, eu tô me sentindo assim, grego, cara. Mas aqui tem coisas que representam cada um de nós, né? Esse aqui veio do Japão, é o mais. Ou da China, né, cara? Ó, as luvas do Marcos ali. Ele é boxeador, boxer. Eu não contei isso não, né, gente? Pois é, ó. Eu dou aula de boxe, mas antes de qualquer coisa, eu sou discípulo de Jesus, tá, galera? não se confundam não, é isso. Eu trouxe ali engraçado, também. Né? Esse Mario meu, ele é japonês. Mas o personagem é italiano, que ele fala, it's me, Mario. E foi fabricado na China. Globalização. É brasileiro. É miscigenação total. Para o Brasil, verdade. Nossa, a gente percebe que você é muito fã de Mario Bros, né? Lá tem todos os personagens, cara. Ó, gente, eu não aceite... Meninos, não aceite menos, viu? Não foi ela? Não foi ela. E ali eu trouxe um taco de beisebol. Esse taco veio direto dos Estados Unidos. Sério mesmo. Eu ganhei de presente. E eu trouxe ali meu cofre do Friends. Eu ganhei esse Ó, gente, você já sabe que eu tenho um sério problema aqui de dicção, né? Cofre! Eu ganhei esse cofre da Fernanda.
Eu nunca vi Friends, mas eu acho super legal esse cofre. Tô juntando esse dinheirinho ali. Cara, é um café muito bonito, né? E é um cofre, cara. Então eu sempre coloco ali o troco das passagens. Lógico que esse dinheiro é tudo do meu pai, né? Que é os trocos que meu pai dá. Tá juntando dinheiro pra ele. Não, essa parte meu pai não vai ver o podcast. Mas é isso. Aí agora vamos fazer um desafio pós-podcast. O próximo podcast, ter aqui os brinquedos e objetos dos teens. Aham. Então, traga o seu brinquedo, aquilo que você quer que apareça aqui. E a gente vai lançar um desafio no nosso Instagram para você descobrir o que tem dentro dessa caneca. Tá? Então é isso. Um beijo do gordo. Até mais. Manda um beijo pra ele. Tchau, Beijo, gente. galera. Beijo. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau.